eu quero convidar vocês a caminharem comigo, percorrendo o ciclo, porque agora é o momento de nós falarmos de contabilidade. Antes de começarmos a respeito do nosso tema, eu queria falar com vocês, nossos alunos, que provavelmente já assistiram às aulas gravadas, já leram o nosso material e já têm uma ideia dentro desse contexto do que é que nós vamos abordar. Então, vamos lá. Aqui nós temos várias questões que estão sendo levantadas e que eu quero discutir com vocês. Provavelmente, hoje nós vamos sair daqui até o final dessa aula sem nenhuma dúvida em relação a elas. Bom, primeiro, o que é contabilidade, né? Contabilidade é uma ciência e, olha, pasmem, não é uma ciência exata como muitos esperam. A contabilidade é uma ciência social. Então, não se apavorem com relação a números, aqueles que têm mais dificuldade, porque a contabilidade ela é muito mais interpretativa. Os cálculos que nós faremos serão muito simples, vocês verão, com certeza depois vão concordar comigo. A maior dificuldade que nós podemos encontrar é em relação à interpretação. Então, o objeto de estudo da contabilidade, o que é que nós estudamos na contabilidade, nessa ciência social? Nós estudamos o patrimônio, né? Nós falaremos muito a respeito de patrimônio. Nós estudamos o patrimônio, e aí a contabilidade controla a variação desse patrimônio e fornece informações por meio de relatórios para os mais diversos usuários, quer sejam aqueles que trabalham dentro da organização ou até mesmo aqueles que estão fora dela, né? Como é muito comum, o governo, o sindicato, o fornecedor, o banco, são interessados na informação contábil. Muito bem. E o que a contabilidade tem a ver com a gestão financeira? Pessoal, tudo a ver. Então, nós, nessa noite, estamos aqui falando desse tema porque é de extrema importância para um gestor financeiro. Porque o gestor financeiro se apropria da contabilidade para o seu processo de tomada de decisão. Ela é totalmente, né, as decisões desse gestor baseia-se na contabilidade, porque ela controla todo o patrimônio e a sua variação. Então, por meio da contabilidade, vocês tomarão decisões e quanto mais vocês conhecerem da contabilidade, mais assertivas serão. Vamos falar de patrimônio, já que nós estamos comentando a respeito do patrimônio, o que representa patrimônio? Quando eu falo que a contabilidade, ela estuda o patrimônio, esse patrimônio, para aqueles que já olharam lá a nossa aula, já sabem que ele é constituído por bens, por direitos que a empresa tem, mas também sem esquecer das suas obrigações, das suas dívidas. E todas as empresas, toda a atividade comercial, industrial ou de serviço tem bens, direitos e obrigações. E é sobre isso que nós falaremos, porque hoje nosso objetivo é abordar a respeito do primeiro relatório que iremos comentar, um dos mais importantes, que é o tão conhecido e famoso balanço patrimonial. E aí eu pergunto para você, já ouviu falar no balanço patrimonial? Sabe o que representa o balanço patrimonial? Participa aí conosco. Aqueles que provavelmente já utilizam o balanço patrimonial dentro da sua atividade, na função que desempenha dentro da empresa onde trabalha, sabe do que eu estou falando, da importância desse relatório. O balanço patrimonial, ele registra as contas que compõem esse patrimônio. Então, à medida que os fatos vão ocorrendo na empresa, nós utilizamos o método das partidas dobradas para fazer o registro e nós fornecemos um relatório. E esse relatório, balanço patrimonial, apresenta essa saúde. Como é que está a condição do patrimônio desse negócio, dessa empresa, né? Qual que é a sua situação financeira no momento? E aí nós vamos conhecendo esse ambiente do qual estamos falando, que seriam as entidades, nada mais do que as organizações. Bem, perceberam quão importante é essa ferramenta? E para poder falar sobre a importância desse significado, desse relatório dentro do contexto da gestão, eu vou apresentar para vocês como ele se apresenta, qual é o seu formato. Então, nós temos aqui uma imagem, essa imagem representa, né, é uma foto de uma balança, e balança do termo balanço, porque o balanço patrimonial traz equilíbrio.
Nós falamos do equilíbrio quando estamos nos reportando aos bens e direitos, bem como às obrigações. Então, vejam, vocês estão visualizando do lado esquerdo um sinal positivo, do lado direito um sinal negativo, o que representa, do lado esquerdo, tudo que a empresa tem, que é positivo, porque são os bens e direitos que ela adquiriu, e do lado direito, as obrigações, que são nada mais do que as suas dívidas. Muito bem. Até aqui, nós já percebemos que a importância de conhecer e saber onde classificar as demais contas. Vejam, do meu lado esquerdo, onde eu tenho os bens e direitos, nós definimos como aplicações de recursos. É aqui que o dinheiro é aplicado, ou por meio de bens, né, que são adquiridos, ou até mesmo valores que ficam à disposição da empresa, são aplicados, são utilizados na sua atividade operacional. Já do lado direito, nós chamamos de origem, porque é exatamente aqui que entram recursos que são advindos para essa atividade de negócio. As origens são os recursos que entram para poder, para que a manutenção da operação, né, de determinada atividade, seja eficiente. Isso significa que eu tenho entrada de recurso por meio de dinheiro dos sócios ou até mesmo recursos de terceiros. Então, vamos lá, ó, recapitulando. Nós falamos do patrimônio, bens, direitos e obrigações, e agora estamos representando um dos relatórios que evidencia o patrimônio. Do lado esquerdo, nós temos os bens e direitos, agora chamaremos de ativo, onde nós aplicamos os recursos. Do lado direito, nós temos as origens de recurso representadas pelo passivo ou pelo patrimônio líquido. Percebam que os dois são definidos como obrigações. Qual é a diferença? No caso do passivo, nós classificamos capitais de terceiros. São recursos que vêm do banco, né, por meio de financiamento, empréstimo, ou até mesmo comprei mercadoria a prazo, estou utilizando o recurso de um terceiro que é o meu fornecedor. E o patrimônio líquido, nós representamos recursos dos sócios, ou seja, a empresa, né, tem uma obrigação para com os seus sócios. E aqui nós encontramos o capital inicial, né, que é o capital social, onde dá início a determinada atividade, os resultados que são advindos dessa atividade, as reservas, né, que são parcelas direcionadas lá dos lucros, enfim. Então, nós percebemos que temos dois tipos de obrigações: capital de terceiros ou capital próprio. Bom, então, mostrando um pouco mais do relatório, para quem nunca viu, ele se apresenta nesse formato. Então, de um lado, nós temos o ativo, do outro lado, o passivo e o PL, nessa estrutura muito parecido com o que eu estou apresentando para vocês nesse slide. É importante deixar evidente que no ativo nós dividimos em dois grupos: o circulante e o não circulante. O circulante, onde nós temos ali bens e direitos, que eles, como o próprio nome diz, né, circulantes circulam, eles são utilizados diariamente, nós consideramos curto prazo, período inferior a 12 meses, porém no não circulante, nós temos outros subgrupos. Os não circulantes, então, ele é dividido em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Lembrando que realizável a longo prazo são direitos que a empresa tem a receber no período superior a 12 meses. Os investimentos são característicos de condições onde a empresa aplica recurso, não tem nada a ver com a atividade de negócio a que ela se propõe. Por exemplo, a minha empresa comercializa presentes e eu comprei ações de uma outra empresa. Então, não tem nada a ver com a minha atividade comercial, que é vender presentes. Portanto, essa compra de ações seria um investimento. O imobilizado, nós caracterizamos como todos os bens que a empresa utiliza na sua atividade operacional. A empresa que vende presentes precisa de um balcão, uma mesa, uma cadeira, um computador. E o intangível é onde nós registramos bens imateriais, que não têm corpo físico, matéria, eu não posso ver, não posso tocar, mas eles possuem valor monetário. No caso, que mais é comum são as marcas e patentes. Já no passivo, nós dividimos também em circulante e não circulante, lembrando que o passivo
caracteriza as obrigações com terceiros. Passivo circulante são as dívidas da empresa a curto prazo e o passivo não circulante, as dívidas a longo prazo. Temos o grupo, onde nós representamos as obrigações com sócios, que é o capital próprio, onde nós temos ali definido patrimônio líquido. Bom, agora eu quero chamar vocês para participarem comigo, né? Então, vamos lá. Nós temos, deixa eu só ver se tem alguma questão aqui. Posso continuar? Tá tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar? Perceberam a importância da estrutura, da questão que envolve os dois lados, para que a gente possa perceber onde vamos classificar as contas. Inclusive, esse balanço já vai dando umas dicas lá da nossa atividade de mapa, tá? Então, fiquem atentos, porque com certeza as informações que nós estamos divulgando aqui já vai nos ajudar na atividade mapa. Então, vamos praticar. E aí, durante a minha fala, vocês vão identificando se está ficando claro, se não, mandem questões. Vamos imaginar, nós falamos que o patrimônio é representado, né, por tudo que a empresa tem, e nós utilizamos contas para classificar, né, esses bens, direitos e obrigações. E como é que acontece no dia a dia? Então, os fatos vão ocorrendo, né, vão acontecendo as situações, e a empresa vai fazendo o registro dessas operações. E aí nós temos contas específicas que são classificadas dentro dessa estrutura patrimonial. Então, eu quero convidar vocês agora, junto comigo, a classificar essas contas. Então, observem as contas que nós temos aqui e vamos já tentar indicar se nós vamos classificar no ativo, por ser um bem ou um direito, se vamos classificar no passivo, porque se refere a uma obrigação com terceiro, ou se vamos classificar como patrimônio líquido, porque se trata de um capital próprio, né? Recursos que são dos sócios. Então, vamos lá. Ó, pensem aí comigo que daqui a pouco eu vou dar a resposta. Nós temos aqui uma conta banco. Esse banco é o recurso disponível, tá? É a conta que a empresa movimenta, com saldo de 7.450. Nós temos aqui uma conta fornecedores, que é proveniente da compra de mercadorias para revenda. Nós temos a conta caixa, com R$ 12.500. Tributos a pagar, proveniente, né, das aquisições, os impostos aqui que estão sendo registrados, R$ 3.000. Financiamentos que foram realizados, no valor de R$ 4.900. E lucros. E daí? Será que a gente já consegue classificar? Bom, enquanto eu fui falando, eu imagino que você foi pensando em cada uma delas. Então, agora vamos conferir. Eu quero saber se você acertou. Olha só. Então, o banco fica no ativo, fornecedores no passivo, o caixa no ativo, tributos a pagar passivo, financiamentos passivo e os lucros no patrimônio líquido. Mas calma, não acabou não, tem mais aqui. Novamente, salários a pagar, 4.000, estoque, que são as mercadorias que a empresa utiliza para compra, né, para futura venda, móveis 27.500, empréstimos. Esses empréstimos, LP, significa longo prazo. Capital social, contas a receber também LP longo prazo e a depreciação. Bom, eu imagino que você já deve ter se arriscado aí. Vamos ver se você acertou. Olha só, salários a pagar passivo, estoque ativo, móveis ativo, empréstimos passivo, capital social PL, contas a receber ativo e depreciação ativo. Agora, o que nós faremos? Nós vamos apresentar essas contas classificadas dentro da estrutura do nosso tão conhecido balanço patrimonial. Olha só como é que ficou. Depois que nós classificamos em seus respectivos grupos, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso balanço patrimonial, nesse momento em que nós estamos experimentando a sensação de estruturar esse relatório. De um lado, nós temos o ativo, então nós classificamos aqui todas as contas que lá definimos como ativo.
já dentro dos seus grupos específicos. Então, percebam ali no circulante, ó, caixa, banco e estoque. Não circulante, nós temos uma conta no realizável longo prazo e nós temos 2 contas no imobilizado, já classificadas. Do lado direito, nós temos o passivo, que compreende circulante, salários a pagar, fornecedores e tributos, não circulante, empréstimos e financiamentos por serem a longo prazo. E dentro do patrimônio líquido, a conta capital social e lucros. Se nós somarmos, nós vamos perceber que estamos em equilíbrio, porque as origens têm que ser exatamente o valor das aplicações de recursos. Portanto, quando vocês utilizarem, né, o balanço patrimonial, provavelmente vão ouvir aquele termo, olha, o balanço tem que bater. Isso significa que o total do ativo tem que ser exatamente o total do passivo mais patrimônio líquido. Senão, tem alguma conta no lugar errado. E sabe por que que bate? Porque nós utilizamos o método das partidas dobradas, que é uma técnica que a contabilidade se apropria para poder fazer o registro das informações contábeis. Bom, eu acho que agora a gente já consegue extrair algumas informações desse nosso relatório. Vocês já entenderam, né? Percebi aqui na participação de vocês, falamos muito sobre a depreciação, então ela está ali no imobilizado. Observem que o total do imobilizado compreende 25 mil, justamente pelo fato de termos subtraído esse valor. Olha só, nós temos aqui de um lado o ativo, onde nós chamamos de aplicações de recursos, só retomando aquilo que já falamos, e do outro lado, o passivo e o PL, que são as nossas origens. Agora, vamos olhar cada grupo. Ativo circulante compreende 54.950, porque nós somamos as contas que estão ali. No ativo não circulante, nós somamos tudo que tem no realizável a longo prazo e tudo que tem dentro do imobilizado. Então, o total do realizável a longo prazo é 9 mil e do imobilizado 25 mil. Então, para dar o valor de 25 mil, nós pegamos móveis, 27.500 e subtraímos a depreciação, que é o desgaste que ocorreu já em relação a esses móveis. Lembrando que quando eu comprei, eu paguei 27.500. Esse valor vai permanecer aqui. À medida que o tempo vai passando, a minha depreciação vai aumentando, até o momento em que vai zerar essa conta. Por quê? Porque nós já utilizamos esse bem durante a sua vida útil. No passivo circulante, nós temos salários a pagar, fornecedores e tributos, que somam 15 mil. E no passivo não circulante, 11.400, que é a soma dos empréstimos e financiamentos. No patrimônio líquido, 62.550, onde nós somamos o capital social e os lucros, que faz parte do capital próprio da empresa. Muito bem. Por que nós estamos falando a respeito da importância desse relatório? Porque quanto mais nós compreendemos e conseguimos extrair as informações que ele nos fornece, mais fácil, mais rápido nós podemos tomar decisões. E cada vez mais assertivas dentro desse contexto. Então, por isso é muito importante que você, como gestor, conheça o balanço patrimonial e saiba utilizá-lo no seu dia a dia, dentro da atividade onde você estiver envolvido. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.